Olá, pessoal! Hoje vamos explorar uma história incrível que talvez não seja tão conhecida quanto as de Davi e Golias ou Daniel na cova dos leões, mas é igualmente fascinante. Estamos falando de Benaia, o guerreiro. E se esses nomes não lhe são familiares, não se preocupe, você não está sozinho. Vamos nos aprofundar na vida desse personagem pouco conhecido no círculo cristão, mas que merece nossa atenção. Davi, o grande rei de Israel, era conhecido por suas habilidades como guerreiro, seu carisma como líder e sua estratégia brilhante. No entanto, o sucesso de Davi também dependia fortemente do apoio de outros homens notáveis, como nos revela a Bíblia em 1 Crônicas 11, versículo 10. Entre esses homens, Benaia se destaca como o maior de todos. Quando Saul faleceu e Davi chegou a Hebrom para reivindicar sua coroa, diversos valentes guerreiros da tribo de Israel estavam prontos a apoiá-lo. Eles se armaram e se prepararam para ajudar a Davi a assumir seu lugar como rei, mesmo que Saul já estivesse morto. O motivo? O temor de que seus apoiadores ou oportunistas de Saul pudessem levantar uma oposição armada. Mas o que torna essa história ainda mais intrigante é o fato de que vários milhares de levitas estavam entre os guerreiros. Isso pode parecer estranho, já que os levitas geralmente eram associados ao sacerdócio e ao serviço religioso no tabernáculo e no templo. No entanto, a Bíblia não proibia explicitamente os levitas de prestar serviço militar. Embora geralmente não fossem incluídos no censo militar, essa é uma parte surpreendente. Joiada, um sumo sacerdote mais importante, o pai de Benaia, escolheu se juntar a essa força militar e trouxe consigo 3.700 homens. Isso nos leva a questionar a relação entre os levitas, a religião e o serviço militar naquele contexto. A Bíblia não nos fornece detalhes precisos sobre como Benaia conheceu Davi ou quando ele se juntou às fileiras do rei, mas podemos especular. Benaia provavelmente era apenas um jovem quando testemunhou a coroação de Davi em Hebrom. Não temos uma confirmação, mas a cronologia sugere que ele era pelo menos 15 a 20 anos mais jovem que Davi, já que também serviu durante o reinado de Salomão. Isso significa que na época da coroação em Hebrom, Benaia ainda não teria idade para o combate. No entanto, o papel de seu pai, Joiada, no evento da coroação e o legado que ele passou para Benaia, sem dúvida, tiveram um impacto profundo em sua vida. Joiada era um homem de ação, como sugere a Bíblia. E essa influência moldou Benaia em um dos guerreiros mais ferozes da história da Bíblia. Além disso, a influência de seu avô também é discutida, com algumas interpretações indicando que ele também era um homem valente. Isso se alinha com a natureza guerreira da família de Benaia, que por sua vez continuou essa tradição de bravura. Benaia era uma verdadeira máquina de combate, especialmente habilidoso em combate corpo a corpo, com agilidades e reflexos que podiam superar os melhores dos melhores. Se você duvida, basta conferir as passagens de 2 Samuel capítulo 23, versículo 20 a 22, e 1 Crônicas capítulo 11, versículo 22 e 23, para ter uma ideia de quão feroz ele era diante de seus inimigos. Benaia é elogiado por 3 feitos extraordinários que o tornaram uma figura lendária. Primeiro, ele derrotou 2 guerreiros temíveis conhecidos como os Ariéis de Moabe. Em seguida, enfrentou e matou um leão em um poço, um ato de coragem e força incrível. E para fechar com chave de ouro, ele derrotou um gigante. O que torna essa história ainda mais cativante é a incerteza em torno do significado exato da palavra hebraica Ariés. A verdadeira definição de Ariés permanece desconhecida, mas os estudiosos sugerem que essa palavra hebraica, derivada das raízes que significam leão e Deus, poderiam se traduzir como homens semelhantes a leões.
Isso nos deixa com algumas perguntas fascinantes. Seriam esses homens tão ferozes quanto leões? Ou poderiam ser uma espécie híbrida de seres humanos semelhante aos gigantes da época? A resposta permanece um mistério. No entanto, uma coisa é certa: esses ariéis eram guerreiros incríveis, ferrenhos, o que nos leva a questionar por que essa história foi incluída em um capítulo repleto de relatos de homens realizando feitos grandiosos. Esses ariéis não eram simples homens, eles eram combatentes tão formidáveis que fariam um simples soldado tremer em suas sandálias. E o incrível é que Benaia apenas enfrentou, mas derrotou 2 deles em um dia. Ele estava dando um passeio quando de repente se deparou com um leão encurralado em um poço. O que ele fez a seguir é verdadeiramente surpreendente. Sem hesitar, Benaia decidiu enfrentar a fera selvagem. Agora, antes que você pense que essa ação foi imprudente, envolvia apenas o orgulho masculino, há um motivo mais nobre por trás dessa ação. É bastante provável que o leão representasse uma ameaça iminente para os moradores da região. Infelizmente, o texto bíblico é escasso em detalhes. Mas uma coisa é certa: matar um leão é uma conquista extraordinária, especialmente quando você decide enfrentá-lo no mesmo poço que o leão, limitando suas opções de fuga. Benaia, munido apenas de uma espada ou lança, enfrentou o leão e saiu vitorioso. Essa façanha não só demonstrou sua coragem, mas também solidificou ainda mais sua reputação como um dos maiores guerreiros da história da Bíblia. Agora, vamos falar sobre o último feito de Benaia, algo que deixaria qualquer especialista em combate corpo a corpo impressionado. Benaia se deparou com um egípcio espetacular. Algumas tradições os descrevem como bonito, embora eu duvide que Benaia tenha se importado com sua aparência. Mas este egípcio não era como os outros. Ele tinha 5 côvados de altura, o que o colocaria em torno de 2,25 metros de altura, quase tão alto quanto Golias. Além da altura impressionante do egípcio, Benaia estava em desvantagem em termos de armamento. Enquanto o egípcio empunhava uma lança, Benaia tinha apenas um cajado ou clava, de acordo com algumas traduções. Minha suposição é que o egípcio subestimou suas chances, pois era maior e tinha uma arma melhor. No entanto, a velocidade era claramente o maior trunfo de Benaia. Afinal, ele matou um leão e você só perceberia isso quando fosse tarde demais. Benaia, com sua destreza, desarmou o egípcio, arrancou a lança de suas mãos e o matou com ela. Um feito verdadeiramente impressionante. Benaia era o tipo de guerreiro que inspirava respeito e temor. Sua reputação como lutador e líder o levou a ocupar várias posições de comando dentro do aparato militar de Davi. A organização militar de Davi consistia em 3 elementos principais: o exército liderado por Joabe, a milícia como reserva e a guarda real. E o que torna isso ainda mais interessante é que Benaia, ao longo de sua carreira, ocuparia posições de comando em cada um desses 3 elementos. Versátil e talentoso, ele demonstrava sua habilidade não apenas como um guerreiro formidável, mas também como um líder militar capaz de liderar em diferentes contextos. E agora vamos conhecer um grupo crucial dentro do exército de Davi, chamado os 30. Os 30 guerreiros de Davi parecia formar o núcleo central do exército de Davi e desempenhou um papel essencial na consolidação do reino de Davi. Todos os homens que faziam parte dos 30 eram lutadores de elite e, em um ponto da história, Benaia foi o comandante de todos eles. Ser admitido em os 30 não era uma conquista pequena. Isso destaca não apenas a habilidade de Benaia como guerreiro, mas também seu caráter. Poucos homens na história receberam tal honra. Além da sua atuação no exército e entre os 30, Benaia também desempenhou um papel crucial na organização e supervisão da milícia.
Durante o terceiro mês do ano, a milícia era composta por unidades reservadas organizadas em 12 divisões, correspondendo a cada mês do ano. E isso nos leva a outra faceta fascinante da história de Benaia, sua contribuição para a estabilidade e prosperidade do reino de Salomão. Benaia desempenhou um papel fundamental na consolidação do reino de Salomão. E esta é a última vez que ouvimos falar de Benaia no registro bíblico. Isso por si só é provavelmente um testemunho de sua liderança. A contribuição de Benaia para a estabilidade e prosperidade do reino de Salomão é um testemunho de sua habilidade e lealdade como líder militar. E essa é mais uma história fascinante que o canal Contém Parábolas nos apresenta. Senhor, te damos graça, Pai, por mais essa oportunidade. Queremos agradecer a presença de cada um, Senhor, que está assistindo esse canal. Que teu poder, teu amor, carinho e cuidado possa alcançar cada vida. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.